Nós estamos de volta e no bloco anterior a gente mostrou que o ar-condicionado faz parte da nossa vida, principalmente nesses dias de muito calor. Então a gente tem que saber como cuidar da saúde nessa época. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o Dr. Paulo César Mesquita, que é médico otorrinolaringologista. Dr. Paulo, muito obrigado pela presença. Boa noite. Paulo, primeira pergunta que eu queria te fazer, nessa época do ano, muito calor, a umidade do ar fica muito baixa. É muito comum as doenças respiratórias ficarem mais intensas agora? Mais frequentes, talvez? Muito comum. Nós temos que raciocinar em cima do funcionamento normal das estruturas das vias aéreas. Essas estruturas naturalmente são umidificadas. Existem células que produzem muco. Portanto, a umidificação é muito necessária. Na época em que o clima fica seco, o ressecamento do ar e, consequentemente, o ressecamento das vias aéreas favorece o aparecimento de infecções respiratórias e também de aspectos alérgicos, comprometendo essas estruturas. O ar-condicionado age de que maneira? Ele tira a umidade do ar e por isso acaba comprometendo? O ar-condicionado ele age de duas maneiras. Ele resseca o ar, consequentemente aumenta, favorece o aparecimento dessas doenças e também ele tem a capacidade, principalmente os equipamentos centrais de grandes instituições, de bancos, aqueles que ficam desligados no final de semana, quando são religados no princípio da semana, nessa tubulação, nesse sistema todo, proliferam-se ali micro-organismos, fungos, que são liberados no ar quando são religados. Então, ele, nesse aspecto, prejudica também, favorecendo a disseminação desses micro-organismos no ar. Esses fungos que vêm principalmente no ar-condicionado, que tipo de doença eles podem causar? O que é mais comum de acontecer? Bom, nas vias aéreas superiores, você tem uma incidência maior de rinites, de sinusites, de faringites. Para o profissional da voz, as laringites são muito comuns e comprometendo também as vias aéreas inferiores, as bronquites, as infecções pulmonares. Então, tudo isso pode ocorrer em decorrência dessa liberação de micro-organismos. Uma orientação para quem usa ar-condicionado é manter sempre a limpeza em dia, isso ajuda? Muito, muito. Ele possui um filtro, né? E nesse filtro esses micro-organismos ficam aderidos. Então é necessário, na manutenção regular, você limpar isso regularmente. Para quem fica muito tempo no ar-condicionado, doutor, qual que é a principal recomendação? Tem que ter água por perto? A principal recomendação é a hidratação. A hidratação das vias aéreas, tomar bastante líquido e, se possível, umidificar o ambiente, né? Existem aí folclores, mitos a respeito de colocar-se vasilhas com água, toalha molhada, toalha umidificada. Isso ajuda. E também hoje nós temos no mercado os umidificadores, que também contribuem muito para umidificar o ar. Esses umidificadores são aqueles que a gente encontra na farmácia, eles têm um efeito melhor? Eles umidificam o ar, né? A via aérea necessita dessa umidificação. Se você está exposto ao ar condicionado com ressecamento, a umidificação torna-se necessária. Paulo, outra pergunta que eu queria te fazer com relação ao tempo. Tem gente que trabalha em salas fechadas com ar-condicionado ligado, às vezes bem gelado. Ficar por muito tempo é mais prejudicial do que entrar um pouquinho, por exemplo, no banco e sair? Sim, nós estamos tratando de um assunto, de uma mudança que o mundo vem sofrendo. Nós passamos hoje por uma mudança climática que é tema de matérias na imprensa, na mídia, constantemente. Eu acho que o próprio homem criou essa situação que ele passa por ela hoje. O ar-condicionado, como foi mostrado na matéria anteriormente, ele está se tornando um eletrodoméstico quase que necessário para o nosso dia a dia, para o nosso conforto. Então, essa exposição, a gente tem que criar um ambiente favorável para o nosso conforto. Então, o tempo é algo que logicamente influencia. Quanto maior o tempo você se expuser àquilo, maior risco você terá para a sua saúde. Um outro problema que muita gente comenta é com relação ao choque. Você está num ambiente muito gelado, o ar às vezes está ali nos 17, 18 graus, passa a porta, 20 e tantos graus, 37 graus, igual a gente teve essa semana. Isso também faz mal para a nossa saúde? O ser humano é um ser que precisa de trabalhar em temperatura constante. Quando nós passamos por flutuações muito bruscas de temperatura, nós temos que nos adaptar a essas flutuações. Então, a gente se expõe a risco maior de infecção e principalmente quem tem predisposição alérgica. O ar-condicionado do carro é um problema também? Para quem às vezes passa muito tempo no trânsito com ele ligado, respirando mais perto ali? Sim, é a mesma associação que se faz com o ar-condicionado doméstico, né? Você está exposto aos mesmos riscos. Então, Paulo, outra pergunta muito comum que a gente escuta é se o ventilador
traz os mesmos problemas que o ar-condicionado? Tem um que é menos perigoso que o outro para a nossa saúde? Eu acho que o benefício e o mal de cada um é bem específico. Assim, o ventilador, a maneira dele funcionar, ele acaba proporcionando uma exposição maior da poeira doméstica, né? Quando você liga o ventilador, por mais que você mantenha um ambiente higienizado, a poeira doméstica ela está ali presente no dia a dia. O ventilador ele tem a capacidade de expor a pessoa mais propício a essa exposição quando ele joga essa poeira para cima, né? O mecanismo de ação é um pouco diferente do ar-condicionado. Tem que ser um ambiente limpo quando tiver um ventilador, então, e o ar-condicionado sempre com água. Sempre hidratando. Doutor, eu queria que o senhor passasse, então, umas recomendações para quem está assistindo a gente. O que é mais indicado agora nessa época do ano para não ter problemas, para não ficar sem falar, talvez? O ideal seria vivermos numa temperatura ambiente, né? Quando a gente fala de fatores alérgicos ou fatores infecciosos, a primeira pergunta que surge é o que fazer para prevenir. Viver num ambiente com temperatura constante é impossível diante dessas mudanças todas pelas quais nós estamos sofrendo. Então, o que a gente pode fazer para ajudar? A hidratação é muito importante, né? Hidratar um indivíduo de 70 quilos em torno de 2 litros de água ao dia. Pelo menos? Pelo menos. Evitar ambientes muito poluídos, né? Procurar manter o ambiente do lar o mais higienizado possível, com menos poeira possível, né? Enfim, situações que vão ajudar a prevenção das doenças das vias aéreas. A prevenção é o mais importante, mas para quem tiver algum problema, o indicado é procurar o médico? Os problemas duradouros, sim. Nós temos problemas transitórios, né? Problemas relacionados a aspectos alérgicos, mas todos esses aspectos que nós conversamos, eles proporcionam uma possibilidade maior de infecção das vias aéreas. E aí é uma questão mais séria. Questão mais séria, com secreção que muda de cor, né? Aquela secreção que deixa de ser uma secreção cristalina e passa a ser uma secreção amarelada, esverdeada, tosse persistente, febre. Então essas situações são situações de alerta que sugerem uma complicação maior. Daí a necessidade de se procurar uma assistência médica. E quem já tem qualquer tipo de problema tem que sempre ficar atento e conversando com o médico já que acompanha, né? Nós buscamos hoje uma medicina preventiva, né? Então hoje, apesar de não conseguirmos evitar o fator desencadeador, que é a própria mudança de tempo, o próprio mundo hoje, né? Não só clima, mas com o maior número de carros circulando, o maior número de poluentes no ar. Desde que nós não consigamos evitar esses fatores de risco, nós temos meios de prevenção através de medicamentos, através de vacinas, né, que ajudam muito a manter uma qualidade de vida melhor.